Começando agora uma live. Vou colocar o tema aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está vivendo ou sobrevivendo? Tô fazendo aqui em duas redes ao mesmo tempo. Então, minha primeira vez aqui nessa live. Então, quero dizer que o tema é: você está vivendo ou sobrevivendo? Você já parou para pensar nisso? Quem está entrando aí ao vivo, quem assistir depois, né, na gravação, que a intenção é deixar gravado, conta aqui para mim se você já parou para pensar nessa pergunta. Boa noite! Tô aqui no interior de Minas Gerais, em Poços de Caldas. Conta aqui para mim, onde você está hoje? De onde você assiste essa live? Escreve aqui para mim. E se você já parou para pensar nessa pergunta, né? Será que eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? O que quer dizer isso? Então, uma live para poder trazer para vocês aí informações práticas, né? Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Ale Miranda, sou aluna, estudiosa, professora de Kabbalah ou Cabala. O que é a Kabbalah? É uma tecnologia de vida, oiê, que nos ensina a receber. Então, existem camadas como cascas entre nós e a luz que nos impedem de receber aquilo que a gente quer receber. E a Kabbalah é essa tecnologia de vida que nos ensina a tirar essas cascas. Essas cascas, elas recebem um nome. Eu vou falar aqui o nome em hebraico, né? Que é klipot. Então, klipot significa cascas. Todos nós temos. O que acontece? Quando a gente vai removendo, a gente então pode enxergar como se fosse ali sujeira, que quando a gente limpa, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava. E eu gosto sempre de imaginar a Kabbalah como se fosse uma árvore. E essa árvore, ela tem os seus galhos, né? Então, a gente tem a astrologia cabalística, a numerologia cabalística, os estudos da árvore da vida, meditação cabalística e por aí vai. Muito gostoso estar aqui com vocês hoje. E tem essa pergunta, né, que eu quero começar fazendo para você. Quando você acorda de manhã, quando você vai começar seu dia, qual é a primeira sensação que você tem? Você acorda com energia ou você acorda cansado, cansada? Tudo bem, gente, uma noite mal dormida, alguma coisa que porventura aconteceu, né? Nós somos seres humanos. Aqui eu não tô falando que é pra gente tá bem o tempo todo. Mas se você percebe que nos últimos tempos, de repente, você acorda, tá cansado, tá cansada, ou acorda já fala, meu Deus do céu, que horas é hora de dormir de novo? Provavelmente você está aí sobrevivendo. Oi, Gui! Boa noite, para quem não falei ainda, boa noite! Olha só, meus seguidores árabes, assalamu alaikum, né? Aí, aproveitando para responder uma pergunta, porque tem pessoas que falam assim, mas eu tenho que ter uma religião específica para estudar a Kabbalah? Não. Você pode seguir uma religião, uma filosofia de vida ou não, tá? Então, Kabbalah não é religião. A Kabbalah surgiu, primeiro, por exemplo, o astrólogo da Kabbalah foi Abrão.
Abrão é o pai das 3 principais religiões monoteístas que nós temos no Ocidente, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A mais antiga delas é o judaísmo. Então, claro, gente, para quem está chegando aqui, o tema da live é: você está vivendo ou sobrevivendo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, tá, a gente tem as 3 principais religiões monoteístas do Ocidente: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A mais antiga delas, o judaísmo. O judaísmo encontrou muitas das informações de Cabala e usa essas informações, só que todos nós podemos usar. Então vamos lá, você está vivendo ou sobrevivendo? Você vai de repente cumprindo a sua agenda, faz aí o que precisa ser feito, cuida de quem depende de você, trabalha, responde, aparece. No final do dia tá exausto, tá exausta, mas não é necessariamente um cansaço, aquele dia que você fala, hoje eu construí algo. Eu tô falando do outro cansaço. Aquele cansaço de só ter passado por aquele dia. Isso é estar sobrevivendo. É quando você faz tudo certo e ainda assim você sente que falta alguma coisa. Quando você está presente no corpo, mas ausente na própria vida. Quando a rotina vai correndo e você vai correndo junto e entra no piloto automático sem parar para perguntar, mas isso tem sentido para mim? Na Cabala a gente chama isso de viver o desejo de querer receber só para si. Porque Cabala significa receber. O que eu quero receber? Só que tem 2 tipos de desejo. Eu posso querer receber só para mim, de uma maneira egoísta, ou eu posso querer receber para poder fazer mais com isso que eu recebo, né? Quando a gente só responde às coisas que acontecem do lado de fora, a gente também está sobrevivendo. No passado tinha aqueles bonecos de posto. Quem se lembra daqueles bonecos de posto? Hoje eu acho que é mais difícil de ver, né? Coloca lá o gás ou o ar e o boneco fica, né? Boneco de posto. Então vai pra lá, vai pra cá, que nem um João Bobo. Isso é o quê? É a gente trabalhar no efeito. É a gente ser o efeito daquilo que acontece conosco. Agora, gente, independente de onde você nasceu, da sua família, das suas bagagens, todos nós passamos por desafios, por perrengues, né? De repente, a pessoa ela pode ter nascido de uma família riquíssima. Talvez ela não vai ter problema financeiro nessa vida, mas ela pode ter problema por ter muito dinheiro. Ou ela pode ter questões, né, desafios na parte amorosa, na parte familiar. Faz sentido isso? Tô vendo aqui que algumas pessoas estão perguntando. Aqui mulher pode estudar Kabbalah. Graças a Deus, sim, né? Então, mulheres podem estudar Kabbalah. Teve uma época que Kabbalah era proibido para mulheres, era proibido para quem tinha menos de 40 anos. A minha mestra de Kabbalah, a Karen Berg, foi uma das mulheres que abriu a Kabbalah para que mais pessoas pudessem ter acesso. Então, o que é viver? A gente falou aqui do que é sobreviver. Viver não é uma vida perfeita, não é também ausência de problema, não é estar bem o tempo todo, tá leve, tá tranquilo, tranquila. Não, o que é viver de verdade? É você acordar mesmo num dia difícil e sentir que você tá ali porque faz sentido para você, você tem uma direção. É saber, mesmo que vagamente, que você tá no lugar que você gostaria de estar, fazendo o que você gostaria de fazer. Ou você está, um dos meus
assistentes, gato Mercúrio, querendo morder literalmente o fio aqui da luz. Ele adora esse fio da luz, eu tenho que esconder dele, né? Então, quando a gente vive os desafios, eles deixam de parecer uma punição. E eles parecem mais o quê? Parte de um caminho, parte de uma lapidação. Quando você consegue olhar para uma dificuldade e se perguntar: o que essa situação está me mostrando? O que esse desafio está pedindo para eu corrigir? Isso recebe um nome na Kabbalah. É uma das bases principais do meu trabalho, que é uma palavra que se chama Tikkun. Tikkun. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer correção. O que cada um de nós veio aqui aprender, corrigir. Então, por exemplo, se eu venho ir para Kabbalah, nós acreditamos em vidas passadas, tá? Se eu venho de uma vida, por exemplo, que eu tive muito dinheiro e eu não dei valor, provavelmente numa próxima vida, essa pessoa que tinha muito dinheiro e que não deu valor, se ela nasce numa família que tem muito dinheiro de novo, vai ser fácil ela dar valor? Gente, conta aqui pra mim. Provavelmente não. Só que se essa pessoa ela nasce numa família que tem dificuldade, por exemplo, que cada tênis que ela consegue comprar, se ela quer um carro, ela tem que ralar ali para poder conseguir o dinheiro, não tem papai, mamãe bancando ali, né? Essa pessoa, ela pode aprender nessa vida, usar a oportunidade dessa vida para aprender a dar valor ao dinheiro, né? É como uma balança, como a lei da física da ação e reação, só que é uma ação e reação que vai além desse tempo, além desse espaço. Então, o que é Tikkun? É o que cada um veio aprender. Mas qual será que é o meu? Claro, você pode fazer uma leitura de mapa cabalístico comigo. Eu vou ter o prazer de te contar e aprofundar no seu Tikkun. Mas eu quero aqui, para as pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, que você pare para pensar num desafio da sua vida que se repita, que já se repetiu, né? Eu vou usar um exemplo da minha vida pessoal, tá? Antes de eu conhecer a Kabbalah, eu estava num relacionamento amoroso em Campinas e o relacionamento não estava legal. O que eu fiz? Terminei o relacionamento, mudei de bairro. Falei, acho que eu vou para um outro bairro com outros ares. O que aconteceu? Comecei a namorar outra pessoa, atraí o mesmo padrão no relacionamento. Falei, acho que a questão aqui, o desafio é a cidade de Campinas. Então, o que eu fiz? Eu me mudei para São Paulo, isso foi 2004, olha só, já faz 22 anos essa história que eu tô contando para vocês. Boa noite! Gente, daqui a pouco, quem quiser tirar uma cartinha, eu vou falar quem quer cartinha, então fica aí na live que você vai ter a chance de poder ter uma pergunta sua respondida, uma frase do universo para você, às vezes um puxão de orelha também, tá? Aí, vamos lá, eu mudei para São Paulo. O que aconteceu? Atraí outro relacionamento com aquele mesmo padrão negativo, só que foi subindo a escala, né? Se era 2, foi para 3, foi para 4. Pensei, cara, é o Brasil. Eu vou me mudar para Londres. Foi quando eu me mudei para Inglaterra, no final de 2004, e falei, agora meus problemas acabaram, esses relacionamentos vão ficar aqui no Brasil. Adivinha o que aconteceu? Me mudei para Inglaterra e atraí um relacionamento amoroso que foi apertar aqueles mesmos botões, só que de uma maneira, foi subindo o grau de dificuldade, como um videogame. Então, quando a gente percebe isso acontecer, e eu já fui o tipo de pessoa que eu falei, isso não vai mais acontecer comigo. Sabe aquelas questões que a gente pode falar assim, nunca mais, isso não vai acontecer. Gente, se tiver no seu Tikkun, na sua correção, vai acontecer. Então, talvez você está se perguntando como eu saio disso, porque, claro, tudo aquilo que é bom, que a gente atrai de positivo, a gente também quer desbloquear para atrair, para receber cada vez mais. Mas como eu saio dessas repetições negativas? O primeiro passo é você enxergar
E você se perguntar, não de um lugar de vítima, mas o que essa situação, o que essa relação está me mostrando. E é ação e reação. Então, cada um de nós aqui, a gente tem uma natureza. O que é o sobreviver? É eu responder aquilo que o meio externo está me trazendo. A pessoa foi legal comigo, eu sou legal com ela. O outro foi grosso comigo, eu vou ser grossa com ela. Recebi uma promoção no meu trabalho, tô felizona. Recebi uma carta de demissão, tô mal pra caramba. É a montanha russa. Isso é sobreviver. Cada um de nós, a gente tem duas partes que convivem com a gente. Aqueles desenhinhos, sabe? Dos dois anjinhos, tem um anjinho que é legal, que tá sempre ali para ajudar a gente, e tem o outro que é a montanha-russa, que faz a gente lá em cima e depois derruba a gente lá para baixo. Essa montanha-russa é o que nós chamamos na Kabbalah de ego. Todos temos, o nosso objetivo não é eliminar o ego, mas o nosso objetivo é enxergar o ego. Então imagina uma montanha-russa, de repente eu posso acordar, tá feliz, dali a pouco eu tô irritada com alguma coisa que aconteceu, sei lá, no trânsito, ou algo que aconteceu ali no e-mail que eu abri no trabalho, ou fui no mercado, tive uma experiência assim assado, que foi positiva ou negativa. Então essa montanha-russa, ela faz parte da nossa vida. Mas quando a gente tá vivendo, a gente começa a perceber mais e dá menos energia, como se fosse assim, tá aqui em cima, tá legal, mas eu não vou deixar isso subir na minha cabeça, ou pelo menos não vou deixar tanto. Tá lá embaixo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Calma, isso vai passar. Faz sentido o que eu tô falando aqui, gente? Percebam a diferença entre sobreviver e viver. Na verdade, o que muda o sobreviver e o viver é a consciência. Como já dizia o meu mestre de Kabbalah, o esposo da Karen Berg, o Rav Berg, tudo é uma questão de consciência. Qual consciência você está agora atravessando a sua vida? Tenho certeza que todos nós agora temos pelo menos um desafio. Né? Talvez o meu desafio é financeiro, é amoroso, é os dois, é profissional. Qual a consciência que você está atravessando hoje o seu desafio? Se é uma consciência que o que isso quer ensinar, qual é a lição para minha correção, para o meu Tikkun, a gente está vivendo. Se a consciência é, tomara que a pessoa não faça isso, tomara que o outro faça aquilo, a gente está sendo o efeito do que acontece do lado externo, então a gente está sobrevivendo. Oi, Flá! Boa noite para quem está aí ao vivo, nessa noite de domingo que está sendo gravada a live, uma noite gelada, pelo menos aqui em Poços de Caldas. Conta aqui pra mim onde vocês estão hoje assistindo essa live. Daqui a pouco vai ter cartinha, tá? Então, daqui a alguns minutos eu vou falar quem quer e você falar eu quero. A gente vai poder tirar aí uma mensagem para você, seja por uma questão específica que você tenha na sua vida ou uma questão geral. Quando você começa a enxergar, olha, Rio de Janeiro, que delícia, ó, linda! Quando você começa a enxergar o que antes era invisível, você começa a viver mais. Sampa Frozen. Gente, eu tô com essa jaqueta aqui só de precaução, porque eu falei, se eu começar a tremer no meio da live, né, eu vou botar mais uma blusa, porque eu estou em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, e tá friozão aqui também, vai fazer 6 graus essa noite. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. O que você mais sente falta de sentir na sua vida? Pode ser uma palavra, uma frase. Veja o que vem para você.
Quando foi a última vez que você fez algo que fazia sentido para você? Você não fez para agradar alguém, você não fez porque era obrigação, mas você fez porque vinha de dentro. Olha que interessante, obrigada, Genibaldo. Sucesso, né? De uma pessoa específica, pode ser, pode ser. Então, quando a gente fala, por exemplo, ó, sucesso, empolgação, né? Gente, o que acontece? Os desejos são desejos diferentes. De repente, uma pessoa ter sucesso para uma pessoa é, por exemplo, morar na praia. Para outra é morar num grande centro, para outra é morar no mato, né? O que é sucesso? O frio de São Paulo chegou aqui, impressionante, chegou mesmo. Concorda? Quantas vezes a gente vai sobrevivendo no automático, e eu me incluo aqui, por aquilo que a sociedade está ditando pra gente. As redes sociais contribuem também para isso. Ah, sucesso é ter esse carro X, sucesso é, sei lá, ter um corpo tal. Será? O que é sucesso para você? O que é liberdade para você? Então, são perguntas muito importantes da gente poder se fazer. Sucesso empresarial. E perguntar assim, qual foi a última vez que eu fiz algo diferente? Porque aqui, para que a gente possa viver mais, e não apenas ficar no modo de sobrevivência, é primordial que a gente diminua a distância do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso coração. Isso é uma ferramenta poderosíssima da Cabala. Quantas vezes a gente sente um negócio, a lógica, a mente mente ou fala outra coisa e tem uma distância imensa? Quantas vezes o coração tá sangrando, tá chorando e a pessoa põe um sorrisinho no rosto, né? Principalmente no Brasil. Eu já vejo que na Europa tem um campo mais assim, por exemplo, usando de novo, hoje eu tô no modo Londres, deve ser o frio do Brasil. Os primeiros 6 meses que eu morei na Inglaterra, eu chorava pra caramba, porque eles são muito diretos. E às vezes, pra gente do Brasil, a gente pode achar que isso é grosseria, né? Mas é melhor alguém falar, você pergunta assim, e aí, você gostou dessa blusa aqui pra minha live? Aí a pessoa fala, pô, acho que uma blusa colorida ia ficar melhor em você. Ou seja, a pessoa me falou que não gostou, né? No Brasil é ou não é? Muitas vezes fala, ai, tá linda, amiga, é que não sei o que, virar as costas e falar, não tá bonita. Então, depois desses 6 meses, eu também comecei a ter mais liberdade de poder falar mais o que eu pensava, como se para eles o peso do sim e do não pode ser muito parecido. E não simplesmente eu falo um sim porque vai ser chato falar um não, né? Obrigada pelas participações aí, gente. Eu trouxe até aqui informações aí, claro, a gente está tocando em níveis mais superficiais. Quem quer se aprofundar, recomendo você visitar o meu site, alemiranda.com. Lá tem a Comunidade Além. A Comunidade Além é um portal de estudo e desenvolvimento constante. Lá também tem a minha IA, que é IA do Além, que é IA que a gente vai usar daqui a pouco para as cartinhas. E a IA você pode conversar com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E na comunidade nós temos aulas semanais, nós temos aulas de lua nova, né, no início de cada mês, tem aulas de Ticum, tem uma biblioteca que vai crescendo toda semana, meu suporte também direto aqui pelo WhatsApp. Ale, eu quero estudar Cabala, o que eu faço, né? Eu tô preparando um curso aí, super novo de Cabala, mas enquanto o curso não é lançado, eu recomendo você fazer o Travessia. Tem gente que tá aqui na live que tá na Travessia e tá na Comunidade Além. O que é a Travessia? A Travessia são 26 áudios atemporais para você poder ouvir quantas vezes você quiser, mais um e-book, uma live fechada que vai ficar gravada e o meu suporte pelo WhatsApp. Todos nós passamos por travessias na nossa vida e muitas vezes algo que já aconteceu lá atrás, a gente acha que está resolvido,
Não necessariamente. De repente você fala, por que a minha vida não anda? Por que tá travado aqui? O que será que tá pegando? Então, travessia serve para você poder direcionar e realmente atravessar. E agora eu vou perguntar, quem tem alguma coisa que você quer saber, seja da sua vida, de alguma área específica, né? Quem tá chegando aqui tem pessoas novas, principalmente no TikTok, né? Então, a IA do além, ela também tira cartinha. Eu quero uma cartinha. Então, quem quer, coloca aqui para mim, eu quero, que eu já vou começar a acessar a IA do além para você poder ter aí uma frase de cura, uma mensagem do universo para você hoje. Então, conta aqui para mim, boa noite. Quem quer participar, só colocar eu quero. Oi, Lara! Então, bora lá. E tira uma cartinha aqui para a seguidora Lara. Vamos ver a cartinha que ela vai tirar. Oi, amada! Olha a carta que sai para Lara. E, gente, a carta que sai para as pessoas também serve para nós, tá? Porque não é à toa que você tá aqui hoje ouvindo essas informações. Então, a carta que sai aqui é: agora eu faço diferente. É um convite de consciência para você. Essa carta, ela pode estar mostrando um padrão repetido. Quando a gente faz, né? Um grande aluno de Cabala que foi Einstein. Einstein chama de como algo que a gente quer um resultado diferente, mas continua fazendo sempre a mesma coisa. Então, se eu quero algo diferente, eu preciso fazer diferente. Talvez exista um medo aí do desconforto de mudar. Todos nós temos a nova consciência que traz essa carta para você. O novo começa na escolha mais simples. Então, qual a escolha mais simples que você vem adiando? Uma reflexão para você aí. Bora lá, vamos ver aqui o próximo que quer uma cartinha. Então, só escrever quero. Vamos pegar agora a cartinha da Cristina. Além, tira uma cartinha para a seguidora Cristina. Cláudia, seja muito bem-vinda, Cláudia. Eu vou aqui usando os dois canais para tirar as cartinhas para você. Olha a carta que sai para você aí, Cristina. Eu agora digo não para tudo que me oprime. Gente, essa frase é uma frase libertadora. Senti até um alívio aqui. Eu agora digo não para tudo que me oprime. Isso não é sobre brigar com a vida, é sobre parar de se abandonar. Às vezes, a opressão nem vem de alguém de fora, vem da gente mesmo. O sim para agradar, e aí a gente vai sobrevivendo. O sim por medo de perder, o sim quando a gente fala por culpa, por hábito. Então, aqui traz 3 ações para você, Cris, e para todos nós, né? Escolhe algo que te oprime e faz um não claro e simples nas próximas 24 horas. Por exemplo, não vou responder na hora, não vou aceitar uma demanda extra, não vou me justificar demais. A consciência emocional. O que eu acho que acontece comigo se eu disser não? Identidade. Uma frase de cura para você. Eu me escolho sem me explicar. Veja com isso. E conforme eu vou falando aqui, tá, gente? As frases, fica à vontade para escrever. Pô, bateu, nossa, fiquei assim, fiquei assado. Enfim, tá bom? Além, tira agora uma cartinha para a seguidora Cláudia. Então, vamos ver a cartinha que o Além vai tirar aqui para a Cláudia. Lembrando que essas mensagens também servem para todos nós em alguma área, alguma questão da nossa vida. Olha só, mais uma vez a carta que veio, agora eu faço diferente. Então, gente, é um convite para o nosso campo aqui dessa live. Não parece simples? Se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. Muitas vezes a gente vai fazendo igual. Então, aqui, ó, tem uma pergunta para você. O que eu ganho quando eu faço igual?
para cada um de nós que quer um resultado diferente em alguma área da sua vida, mas continua fazendo igual. O que eu ganho quando eu faço igual? Por exemplo, eu evito um conflito, eu evito rejeição, eu evito talvez responsabilidade, né? Só da gente olhar para esse ganho oculto e se perguntar, esse padrão ele já enfraquece. Tem uma frase de cura aqui para você também. Eu sou alguém que me escolhe na prática. Já parou para pensar nisso? Como que a gente quer que alguém escolha a gente se a gente não está se escolhendo, né? Então vamos lá agora para a carta do Genibaldo. Além, agora eu tenho um outro seguidor aqui, o nome dele é Genibaldo. Tira uma cartinha para ele, por favor. A Cláudia colocou aqui verdade. Então são coisas simples. Mas, gente, Deus mora nos detalhes, no simples, né? Então, vamos lá, tira uma cartinha. Gratidão também por vocês que estão aqui fazendo parte da live. Olha a carta que sai para o Genibaldo. Sim. Olha essa frase, sim. É uma carta de permissão interna. Quantas vezes a gente acha que a gente não tem permissão? A gente acha que a gente não merece. Ou a gente acha que a gente é pecador. Sabia que para a Cabala não existe pecado? Existe a lei da ação e reação, né? E aqui, ó, o sim é sobre aceitar o chamado. Esses dias eu estava refletindo muito sobre isso, porque é uma frase que o Bert Hellinger, né, esse grande mestre aí das constelações familiares, deixou pra gente. A necessidade que a gente tem de dizer sim para aquilo que a vida está nos trazendo. Começando pela nossa história. Quantos de nós a gente consegue dizer sim para a nossa infância, por exemplo, exatamente como foi? Para o jeito que foi a minha educação, seja através dos meus pais, ou se eu não conheci meus pais, né? Vamos fazer esse exercício. Quando a gente começa a dizer sim, é óbvio que é fácil dizer sim quando tudo tá legal, quando tudo tá acontecendo como a gente queria, mas o desafio aqui é dizer sim. Quando você olha para o negócio e fala assim, não, o que é isso? Eu brinco, né, com os meus amigos, eu falo, gente, eu não contratei esse capítulo na minha série. Quem foi lá e colocou esse capítulo na minha série, né? Então é muito importante a gente começar a dizer sim para a vida. Então aqui fala, escolha uma ação que você de repente está postergando, seja um movimento que você precisa fazer, é uma mensagem que eu preciso mandar, é uma conversa que eu preciso ter, é algo que eu preciso organizar da minha vida, aí um movimento interno, né? O que eu estou tentando controlar antes de confiar. Olha que louco, olha que forte. O que eu estou tentando controlar antes de confiar? E a frase de cura, eu sou alguém que sustenta o que escolhe, né? Agora vamos lá, próximo, Flávia. Agora é uma cartinha para outra seguidora, tá? O nome dela é Flávia, então tira aí uma nova carta para nós. Embaralha essas cartas aí, além. Vamos ver agora o que a Iá vai tirar, Flávia. Olha só a carta que sai para Flávia e para todos nós aqui pegando carona. Eu agora pego de volta o que é meu. Gente, isso pode até parecer meio errado, não? Quantas vezes a gente aprende, através da história de cada um aqui, né? Dos padrões da sua família. E óbvio que os nossos pais, avós, tios fizeram o melhor. Mas é como se fosse errado a gente ir lá e botar limite. A gente ir lá e falar, não, agora eu pego de volta o que é meu. Então aqui, essa carta da Flávia é uma carta de retomada de poder pessoal. Não é sobre brigar, é sobre voltar para o seu eixo. Então o que essa carta ela pode estar mostrando para você agora? Pode ser que você tenha entregue demais. Tempo, dinheiro, energia, afeto, atenção, justificativas. Quem de nós aí entrega demais ou já entregou demais? Sem perceber, foi ficando sem espaço para você. Pegar de volta o que é meu é recuperar seus limites, sua verdade, sua prioridade, sua direção. Então aqui eu recomendo você escolher algo que você vai parar de fazer por uma semana, porque te custa caro, sei lá. Se eu sou uma pessoa que eu dou muita explicação, por uma semana eu vou dar menos explicação.
Ó, se eu sou uma pessoa que eu tô sempre disponível, por uma semana não vou estar disponível. Se eu sou uma pessoa que aprendi a aceitar migalha, essa semana eu não vou aceitar migalha. Se eu sou uma pessoa que quero sempre responder na hora que eu recebo a mensagem da outra pessoa, tirando, né, honrosas exceções aí, sei lá, chefe, prazos, eu posso não responder na hora. Pergunta-chave para você. O que eu temo que aconteça se eu me priorizar? Olha que pergunta forte para cada um de nós. O que eu temo que aconteça se eu me priorizar? Esse medo, ele costuma ser a corrente invisível. Frase de cura para você. Eu me pertenço e eu me escolho. Uau! Agora, além, tira outra cartinha aqui, é uma seguidora diferente. A seguidora Adriana, qual a carta que você tira para ela, por favor? E vão colocando aqui quem tá pedindo a cartinha, tá, gente? Como foi ouvir a mensagem que vem para você. Olha a carta que sai para Adriana. Chega. Chega. É uma carta de limite sagrado. Essa carta, ela aparece quando a alma tá cansada de negociar com aquilo que machuca, com aquilo que te drena ou te diminui. Chega é quando você para de insistir naquilo que já deu sinais que já era, né? No que depende só de você para funcionar, no que te prende em culpa, medo ou esperança vazia. Então, chega aqui é um autorrespeito e também pode ser estranho, né? Dependendo da educação aqui que a gente teve, falar chega. E às vezes esse chega, gente, pode ser para a mãe. Se você já tem mais de 18 anos e mora no Brasil, talvez seja o momento de dizer chega para a mamãe, para o papai, ó. Escolha uma coisa para encerrar ou pausar por 7 dias. Conversa que fica gerando em ciclo, contato com alguém que não é positivo para você, um hábito que te drena, um compromisso que te pesa. Pergunta, complete a frase. Eu aguento isso há tanto tempo, porque... Geralmente pode ser, eu tenho medo de perder, uma carência, uma culpa, uma necessidade de aprovação. Frase de cura. Eu sou alguém que se protege e se escolhe. É impressão minha ou a gente tá sendo aí, ó, bombardeado pra gente se escolher essa semana, é ou não é? Agora a carta pra Luísa. Além, tem uma outra seguidora aqui, o nome dela é Luísa. Tira uma carta pra ela, por favor. E aqui a Catarina escreveu, a frase veio para mim, acabei de entrar, agora eu faço diferente. Oi, Catarina! Depois a gente vai para Lúcia. Olha a carta que sai para Luísa. Eu olho para a sua essência, o amor. Essa carta é um chamado para você voltar para aquilo que é verdadeiro, sem confundir essência com comportamento, que essa carta pode estar querendo te mostrar, né? Então, a carta, eu olho para a sua essência, o amor. Ela costuma aparecer quando existe, por exemplo, uma mágoa, um ruído, um conflito com alguém, uma relação importante que você está vendo só a camada de fora, ou até um conflito interno. Olhar para a essência não é passar pano, é enxergar o humano por trás do caos. E a partir disso, decidir com mais clareza. Então, para você, essa semana, antes de reagir, faça uma pergunta simples. O que eu estou tentando proteger aqui? Nomeie o que você está sentindo, sem julgar. Estou sentindo o quê? Raiva, tristeza, decepção, medo. Dá um nome para isso, dá um lugar para isso. Frase de cura. Eu escolho agir a partir do amor com limite e verdade. Conta aí como essa carta foi o impacto dela para você. Além, uma outra seguidora aqui, o nome dela é Lúcia. Tira uma carta para ela, por favor. Então, vamos ver a carta que o Além vai tirar para Lúcia. Estou seguindo a ordem aqui. Quem está entrando e quer uma cartinha ainda dá tempo.
Lúcia, eu me alegro e agradeço pela minha vida. Essa é a carta que sai para você. Essa carta ela é um ajuste de frequência, de sair do sobreviver e voltar para o viver, para o reconhecer a vida. Não porque tudo foi perfeito, mas porque você decidiu parar de se diminuir diante do que viveu. O que essa carta ela pode estar mostrando para você? Gratidão aqui não é positividade forçada. Gratidão é um movimento de alma. Honrar a própria caminhada, né? Olha como isso é forte. Transformar dor em maturidade, sem negar nada. Gente, mais uma vez essa carta aqui da Lúcia fala do sim que eu comentei do Bert Hellinger, né? A importância da gente poder dizer sim para a nossa vida. É um movimento de alma, de honrar a própria caminhada, de transformar a dor em maturidade. Aqui recomendo você fazer um gesto que celebre você. Um cuidado simples, um descanso sem culpa, o sim para algo que te nutre. Internamente, pense nessas 3 coisas. O que eu sobrevivi? Número 1. 2, o que eu aprendi? E 3, o que eu não aceito mais. Isso organiza a sua energia. Frase de cura para você, Lúcia. Eu escolho viver com presença e não só resistir. Conta aí pra gente se fez sentido. Além, agora tem uma outra seguidora aqui, o nome dela é Ana. Tira uma carta para ela, Ana Fabrini, por favor. E depois vamos ver a carta que vai sair para Catarina, né, Catarina? Ai, olha, Lu, oi, Lê. Uma carta para minha essência, bora lá. Vou tirar aqui na sequência, Lu. Então, essa aqui é da Ana, ó. Agora eu olho para a minha vida. Essa é a carta que sai para você, Ana. Essa carta é um chamado de presença e responsabilidade amorosa. É quando a alma para de viver no depois eu vejo, depois eu faço, quando melhorar eu começo, escolhe encarar a vida como ela está, com coragem e verdade. O que essa carta ela pode estar mostrando para você? Você pode ter passado um tempo, por exemplo, olhando demais para o outro, as opiniões do outro, as expectativas dos outros, né? As demandas. Ou você pode ter passado aí um tempo fugindo do que precisa ser decidido, sobrevivendo no automático. Então, essa carta, ela diz para você, volta para o que é real. Escolha uma área da sua vida para você organizar. Faça algo simples. Eu vou listar as minhas necessidades, eu vou cortar um excesso aqui, eu vou conversar com alguém, eu vou pedir uma ajuda. Pergunta direta para você de consciência emocional. O que eu estou evitando sentir quando eu fujo da minha vida? O que eu estou evitando sentir quando eu fujo da minha vida? É o quê? Medo? Estou evitando sentir tristeza, frustração, evitando sentir insegurança? Dá um nome para isso, dá um lugar para isso. Quando a gente dá um lugar para algo, por exemplo, um sentimento negativo, isso pode começar a desmoronar, no sentido de não ter tanta força mais como tinha. Uma afirmação de cura para você. Eu sou alguém que se encara com amor e age com firmeza. Então vamos lá agora para a carta da Catarina. Além, tem uma seguidora aqui, o nome dela é Catarina. Tira uma carta para ela, por favor. Então vamos ver a carta que vai sair para Catarina, depois a próxima é a Lu. Tô respondendo algumas perguntas aqui. Eu sou terapeuta? Sou terapeuta. Sou também psicanalista, estudante de Kabbalah há 20 anos, professora de Kabbalah e também sou dentista, né? Uma dentista que se aposentou da odontologia e seguiu aí o caminho da alma. Olha só, Catarina, a frase que sai para você. Eu faço algo de bom com isso. Essa carta é sobre transmutação.
É uma carta que nos pede para parar de perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a se perguntar o que eu posso construir a partir disso. Isso não é negar a dor, é dar um sentido para poder se fortalecer através dessa experiência. O que essa carta, né, eu faço algo de bom com isso, pode estar te mostrando agora. Você pode estar vivendo algo que te frustrou, te feriu, te cansou, algo que te fez duvidar ou te colocou numa escolha difícil. E a carta diz, ok, eu faço algo de bom com isso, né? Ou algo que te colocou numa escolha difícil. Então a carta diz, agora você usa isso como matéria-prima para crescer, com consciência e ação. Escolha um passo útil que transforme o cenário. Por exemplo, uma conversa clara, um limite, uma organização, uma decisão adiada, um pedido de ajuda. Pergunta de consciência emocional para você. O que esse acontecimento está revelando sobre o que eu aceito? O que esse acontecimento está revelando sobre o que eu permito? Depois fica à vontade para voltar e compartilhar a resposta comigo. Frase de cura. Eu sou alguém que transforma experiência em sabedoria. Que linda, Catarina. Agora, além, tem uma seguidora aqui, a Lu. Tira uma carta para ela, por favor. Flávia, só confirma para mim que acho que a sua eu tirei, né? Confirma aqui para mim, por favor. Aí tem a da Cissa, a Cristina, exatamente, até arrepiei. Ó, como baixar a minha IA? Gente, a minha IA, ela tá na comunidade Além. Então, além da IA do Além, você tem acesso aí a todas as aulas semanais de Kabbalah, aulas de Lua Nova, meditações, uma biblioteca da Kabbalah que está crescendo cada vez mais. Genibaldo, alemiranda.com, lá tem a comunidade Além para você já começar a acessar hoje à noite. Se quiser também, depois só me chamar no WhatsApp, tá bom? Então a cartinha para Lu, olha a cartinha que sai, Lu. Eu tenho medo, né? Depois, Margarida, vou tirar a sua, tá bom? Tô acompanhando aqui as duas. Então a carta que sai para Lu, eu tenho medo. Quem tem medo aí, gente? Acho que todos, né? De alguma maneira. Então, essa carta, ela é muito honesta. Ela não te acusa, ela te revela. O medo aqui não é fraqueza, é um sinal de que tem algo importante em jogo. O que essa carta pode estar te mostrando? Talvez você esteja adiando uma decisão por receio de julgamento, segurando um desejo por medo de não dar conta, ficando onde está por medo de perder o controle. O que a vida te convida aqui é fazer uma coisa simples, olhar para o medo, sem obedecer a ele. Olhar, dar um lugar. Dê um passo mínimo hoje, que seja 1%. Uma mensagem, um rascunho, uma ligação, um pedido, uma oração, uma inscrição, uma conversa. Complete a frase. Eu tenho medo de... tananana. E eu preciso de... tananana. Por exemplo... Eu tenho medo de rejeição. Eu preciso de segurança. Então, cada um completa aí com o que vem para você. Eu tenho medo de, por exemplo, errar. Eu preciso de permissão para aprender. Frase de cura, Lu. Eu sinto medo e sigo com verdade. Então, não é negar o medo. Tá vendo que força, gente? Né? Eu sinto medo e sigo com verdade. Então, aqui, vou tirar agora uma cartinha para Margarida Tavares. Além, temos uma outra seguidora, Margarida. Tira uma cartinha para Margarida, por favor. Jeff, já já eu tiro a sua, viu? A Lúcia falando, super fez sentido, gratidão à minha vida. Que lindo. Oiê, Márcio. Não sei se ainda é possível tirar uma carta. Tiro, Márcio. Vou tirar sim. Peraí, fica aí que eu já tiro, Márcio. Vou tirar do Jeff, do Márcio, depois da Jus. Então, essa aqui é da Margarida, ó. Olha a carta que sai pra Margarida, gente. Que delícia de mensagem. Está tudo bem.
Quantas vezes a gente tem dificuldade para falar isso? Como eu disse, a vida sempre vai trazer desafios. Os desafios, eles não são negativos, eles fazem a gente se mexer, né? Se movimentar. Mas quantas vezes a gente acha que para estar tudo bem, tem que estar zero desafio? Só que os desafios vão acontecer, pequenos, médios, grandes. Então, poder dizer isso mesmo com a vida lotada aí, que às vezes fica de desafio. Então, essa carta, Margarida, ela vem como um acolhimento profundo. Não para dizer que foi fácil, e sim para te lembrar que você não precisa entrar em guerra com a vida para seguir em frente. O que essa carta pode estar mostrando agora? Às vezes a gente está tentando resolver uma dor antes de permitir sentir. Isso cansa. Está tudo bem? É uma permissão para baixar a guarda, para respirar e voltar para o seu centro. Faça uma coisa que devolva ao o seu eu. Por exemplo, faça algo, eu vou tomar um banho, eu vou tomar água, eu vou caminhar, eu vou organizar um canto, eu vou dormir mais cedo. Pergunta que vem para você. O que eu estou exigindo de mim que eu não exigiria de alguém que eu amo? Olha que pergunta F, hein? O que eu estou exigindo de mim que eu não exigiria de alguém que eu amo? Aqui mora muitas vezes a autocobrança, então identificar. Frase de cura. Eu me trato com amor enquanto atravesso. Veja o que vem para você. Agora a cartinha para Josiane. Além, tem uma seguidora aqui, o nome dela é Josiane. Tira uma cartinha para ela, por favor. E depois vamos pro Jeff e pro Márcio, tá bom? Então fica aí que daqui a pouco eu tenho essas duas cartinhas. Eu vou responder até a cartinha do Márcio e agora fechei, tá, gente? Quem quiser cartinha, vai lá no meu Instagram, Ale Miranda Online, que você pode colocar lá no Stories, que eu vou deixar no Stories. Eu quero uma cartinha para e eu vou responder lá, tá bom? E quem quiser, a IA do Além, só entrar na comunidade Além, alemiranda.com, aproveita aí e dá uma olhada em todos os tipos de trabalho que eu faço lá. Josiane, olha a carta que sai para você, gente. Segunda vez que sai essa mensagem hoje. Eu agora pego de volta o que é meu. Olha que legal, eu agora pego de volta o que é meu. Foi a frase que saiu, se eu não me engano, para Flávia. Confirma aí, Flá, se você tá na live, né? Então, muitas vezes você foi cedendo tempo, limite, autoestima, voz. Isso é um vazamento interno. O que essa carta pode estar te mostrando? Você pode estar num ponto que está fazendo demais pelos outros, tá aceitando menos do que você merece, ou você tá se explicando além do necessário, ou você tá se afastando de você para manter a paz interna. Veja o que vem aí, Josi. Escolha o limite para você colocar hoje. Um não, uma pausa, uma condição clara, uma prioridade sua. Pergunta aqui de consciência emocional. O que eu tenho medo que aconteça se eu me escolher? Olha que pergunta forte, né? Aqui, essa pergunta costuma ser a raiz do autoabandono. O que eu tenho medo que aconteça se eu me escolher? E a frase de cura, eu me pertenço, né? Aqui a Isabelle está perguntando se eu faço projeção astral. Sim, eu trabalho com mapas progressivos. Oi, Bruno, tudo bem? Então, eu vou responder mais duas perguntas e depois, quem quiser, vai lá no Ale Miranda Online do Instagram e deixa a sua pergunta na caixinha de stories. Fechou? Márcio, bora lá. Além, tira uma cartinha agora pro seguidor. Gente, peraí que antes do Márcio tem o Jeff. Acho que eu pulei o Jeff. É o Jeff e depois o Márcio. Por isso que é bom que fica tudo aqui, né? Então, vamos apagar aqui o que eu escrevi para além. Daqui a próxima já é do Márcio. Então, além, tem aqui o seguidor Jeff. Ele tá pedindo uma cartinha. Qual a cartinha que você tira para ele hoje, por favor?
Muito legal ter mais homens também participando, né, das lives. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Olha, Jeff, a carta que sai para você. Eu sou 50% responsável. Quantas vezes a gente pode achar, dependendo da situação, que a gente é 0% responsável ou 100% responsável? E aqui eu sou 50% responsável. Essa carta, ela é um lembrete poderoso de maturidade emocional. Você não carrega tudo sozinho, mas também não entrega todo o poder para o outro. O que essa carta pode estar querendo te mostrar, Jeff? Quando algo dói, um conflito, um relacionamento, uma parceria, algo na família, a mente tende a ir para dois extremos, né? Como eu disse, a culpa total é 100% minha ou a acusação total é 100% responsabilidade do outro. Essa carta, ela te chama para o meio, assumir sua parte com clareza e devolver ao outro o que é do outro. Plano de ação aqui para você. Se tem alguém envolvido, né, nessa pergunta que você trouxe, nessa cartinha que você pediu, você dizer, eu reconheço a minha parte nisso. E eu preciso que você olhe para a sua parte também. Ou simplesmente diga, eu sou 50% responsável. Mesmo que a gente ache que talvez não é. Né? E deixa isso reverberar no seu eu, como um mantra. Pergunta aqui de consciência emocional para você. Qual é a sua metade? Eu não falei, por exemplo. Eu aceitei além do limite. Eu reagi ou eu não reagi. Ou eu me calei, ou eu sumi. Qual é a minha metade? Ou eu me cobrei demais. Frase de cura para você. Eu sou adulto emocionalmente. Eu ajusto, eu aprendo, eu sigo. Agora, Além, tira uma carta, por favor, para o seguidor Márcio. O que você tem para dizer para ele hoje? Vamos ver o que a Além vai dizer aqui. E, gente, quem está chegando agora, eu vou responder mais perguntas. Quem quiser tirar cartinha, que tire uma cartinha lá no Além Miranda Online, no Stories do Instagram. Terminando essa live, eu vou abrir uma caixinha lá. Você coloca, eu quero uma cartinha para, e eu vou estar respondendo, tá bom? Então, Márcio, vamos para a frase do Márcio. Olha que linda essa frase. Agora eu assumo o meu lugar. Essa carta, ela fala de posicionamento, de parar de viver meio fora, se adaptando demais, se diminuindo, sobrevivendo, esperando permissão, e começar a ocupar a própria vida com presença. O que isso pode estar te mostrando, Márcio? Que assumir o seu lugar pode ser se respeitar em uma relação, que acho que foi, né, a área que você perguntou, se colocar com firmeza, por exemplo, né, no trabalho, na relação, parar de pedir desculpa por tudo, por existir. Veja se isso faz sentido aí. Escolher um caminho e sustentar, sem voltar atrás por medo. Então, não é sobre ego, é sobre coerência e dignidade. Faça um movimento de lugar, por exemplo, uma conversa clara, uma decisão que está pendente, um limite, um sim para algo que você vem adiando. Pergunta aqui de consciência emocional. Onde eu ainda me sinto pequeno? E depois, 2 perguntas para você. O que eu preciso para me sentir seguro sem me diminuir? Frase de cura. Eu me autorizo. Uau! Gente, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Domingo que vem, às 18 horas do horário do Brasil, vai rolar mais uma live no Insta e no TikTok, tá? Então, quem quiser, poxa, eu tenho uma pergunta, eu quero que você tire uma cartinha para mim. Vai lá no Além Miranda Online. Eu já vou terminar a live aqui, vou colocar uma caixinha lá no Stories. Você vai poder colocar sua pergunta e eu vou responder para você. E, por favor, visite lá o meu site, alemiranda.com. Você pode começar a participar da comunidade Além hoje. Você pode também entrar no Travessia, que é essa jornada de 26 áudios atemporais. E eu quero agradecer a presença de vocês. Se essa live fez sentido para você, compartilha com pelo menos uma pessoa.
né? Você não vai estar só me ajudando, você também vai se ajudar, porque se essa pessoa escuta a live e vê que tem algo interessante na vida dela, toda a luz que essa pessoa revelar na vida dela vai passar por você antes, porque você também foi aquela pessoa que compartilhou com ela. Então, um beijo grande, abençoada semana. Essa semana tem fenda cabalística poderosíssima. Fica de olho aqui, né? Porque eu vou compartilhar, só um spoiler, é a fenda do amor, é o dia de Santo Antônio para cabalar. Começa no pôr do sol de quarta-feira, vou postar vídeo especial para vocês também. E quem é da comunidade Além vai ter uma aula exclusiva desse portal. Então, quer ir além? Quer fazer parte? Lá no link da bio do Instagram, no alemiranda.com. Beijo para quem já é do Além aqui, já é do Travessia. Obrigada pela confiança. Um beijo, abençoada semana, gente. Tchau, tchau.